Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 do Dogma e Ritual de Alta Magia. E para quem está chegando agora, a gente faz uma associação com os 22 arcanos do tarô e os 22 capítulos do Apocalipse. Essa relação do Apocalipse com os arcanos do tarô. Boa noite, galera. Boa noite, né? Então, comecei agora, tá? Então, sem nenhum problema. Tá gravando já. E aí, eu estava explicando que, para quem está chegando agora, que a gente está estudando o Dogma Ritual de Alta Magia, a gente já está no capítulo 19, e a gente não só está ficando no texto, mas a gente está traçando algumas pontes simbólicas entre o tarô, e o Apocalipse, né? Porque o tarô, ele é a chave hermenêutica, a chave de compreensão da obra Dogma Ritual de Alta Magia. E há uma tese esotérica, no mundo do esoterismo, que cada arcano do tarô está ligada a um dos capítulos do Apocalipse. E cada um dos capítulos do Apocalipse estão ligados a um dos 22 arcanos e dos 22 capítulos do Dogma Ritual, as 22 letras do alfabeto hebraico, e alguns falam até dos 22 capítulos de João. Então, a gente já está no 19, a gente já está chegando na reta final, graças a Deus, né? E a gente vai conseguir completar esse estudo do tarô, o estudo esotérico talvez mais exaustivo e completo em língua portuguesa sobre essa obra. E a gente vai, no próximo ciclo, né, o próximo estudo, a gente vai estudar o Iluminismo, Rosa Cruz, a história e a filosofia do Rosicrucianismo, pela Franciates. Mas hoje à noite eu tive uma ideia de, antes de a gente entrar no Rosicrucianismo, a gente fazer os 10 seminários de filosofia da magia, né, que é a obra que eu estou escrevendo, que eu pretendo terminar esse ano, né? Então, eu estou pensando em fazer uns primeiros seminários de filosofia da magia, até para me engajar a terminar de escrever a obra, né? Enfim, a gente vai decidir isso depois. Bom, então, tá apresentando aí para vocês, aqui eu trouxe uma síntese, né, do capítulo, alguns fichamentos, alguns trechos da obra, que eu achei muito interessante, e no final eu faço algumas relações esotéricas com a letra do alfabeto hebraico, com o signo de peixes, na cabala hermética, depois eu abro para consideração, né, e se não tiver nenhuma consideração, a gente continua discutindo no grupo, né? Bom, então, o título que eu coloquei nesse primeiro fechamento é o seguinte: a pedra filosofal é a sabedoria hermética, que é analógica e simbólica. Então, o capítulo 19, ligado ao arcano do Sol, ele vai falar desse grande símbolo da alquimia, que é o símbolo, né, que é a questão da pedra filosofal. E obviamente que o Paracelso aqui vai entrar muito, né? Porque o Paracelso é o grande alquimista que entendeu a dimensão interior da alquimia, né? Ou seja, que na verdade não se estava falando necessariamente de metais externos, mas de processos da alma, né? E o Jung explora muito bem isso no seu livro Psicologia e Alquimia, aí já na contemporaneidade, para quem gosta de acompanhar essa chave alquímica do processo da psicologia. O Paracelso, ele entende que a alquimia é a chave da própria existência, é a chave da própria dinâmica da natureza, de Deus e do homem, né? Então, a alquimia é como se fosse uma gramática da própria existência, e não necessariamente uma técnica para fazer ouro, né? E o livro Levin vai dizer, isso é o sol. Por que isso é o sol? Porque isso é a clareza. Isso é você compreender que não se está falando sobre fora, está falando sobre dentro. E aí ele vai dar uma chave mágica muito interessante, que é uma chave mágica que eu vim uns dias para cá percebendo ela com mais clareza, que é o seguinte: o mago ele faz magia acionando primeiro as suas forças interiores, né? Ou seja, o mago não projeta para fora a intenção mágica, ele projeta para dentro dele e dentro dele vai ressoar lá fora. Ou seja, primeiro você se magnetiza para atrair externamente aquilo que você se automagnetizou. Mas você é o polo magnético, mas você é o aparelho que vai ressoar essa força que começa dirigindo para si mesmo o processo mágico. Por isso que o mago se benze, por isso que o mago faz limpeza espiritual, por isso que o mago faz jejum, né? E aí tem a chave da preparação mágica, que é a chave do arcano 1, do tarô. E é isso. Então, o solar, né? O sol tem a ver com essa clareza que é a sabedoria hermética, que é dizer o seguinte: tudo que existe
está resumido nos quatro letras do alfabeto, aliás, quatro letras sagradas do nome de Deus, que é Yod, He, Vav, He. Né? E é interessante, isso é pouco falado, que na natureza, né, nós temos a chave dos quatro elementos: fogo, água, ar e terra. E na natureza divina, né, supranatural, nós também temos uma chave quaternária, que são as quatro letras do alfabeto hebraico, Yod, He, Vav, He, que dá o nome Yehová, que é o tetragramaton, né, que é o sagrado nome da alta magia. Então, olha como isso é interessante. Então, o Yod, He, Vav, He, essas quatro letras do alfabeto hebraico, estão falando da natureza divina. E os quatro elementos estão falando da divindade da natureza. Olha a dobradinha, né? Da natureza divina à divindade da natureza. Então, essa chave da natureza divina e da divindade da natureza é uma chave quaternária, né? E essa clareza de que essa gramática explica tudo e que por trás de todos os espíritos, manifestações, o que quer que aconteça na sua vida espiritual, aquilo tem um arcano por trás, aquilo tem uma chave por trás, aquilo está ligado a um arquétipo, vamos dizer assim, né? Então, essa clareza, essa compreensão de perceber a assinatura das coisas, ela é possibilitada pela filosofia hermética, segundo Nicolas Levi, que é a filosofia que ele acredita que é capaz de fazer a síntese entre a fé e a religião, né? Entre o que é do âmbito da ciência, aliás, entre a fé e a razão, entre o que é do âmbito da ciência e o que é o âmbito da fé. Então, ele acha que a sabedoria hermética é o discurso que conseguiria sintetizar essas duas abóbadas do templo, né? E o que acontece? E o tarô seria uma ferramenta para classificar a nossa experiência dentro dessa sabedoria hermética, dentro desse caminho, e para dirigir também a operação, né? Ou seja, no sentido de dirigir a nossa consciência à meditação, né? Os arcanos da sabedoria. Bom, e aí eu peguei um trecho que diz assim, o livro Levi, no começo do capítulo 19. Ele vai falar sobre essa questão do que é pedra filosofal. Aí ele pergunta: que é, pois, em verdade, esta pedra? E aí tem a ideia do cúbico, né? Do quadrado, da pedra. É o fundamento da filosofia absoluta. É a suprema e inabelável razão, o logos, né? Não é a razão mental, é a razão de todas as coisas. Antes de pensar na obra metálica, é preciso estar sempre fixo sobre os princípios absolutos da sabedoria. É preciso possuir esta razão, que é a pedra, olha aí, ó, o que é a pedra de toque da verdade. O que é a pedra filosofal? É a sabedoria hermética, né? Nunca um homem de preconceitos será o rei da natureza e o senhor das transmutações. A pedra filosofal é, pois, antes de tudo, necessária. Então, ela é o quê? Ela é a pedra de toque da verdade, né? Mas como achá-la? Hermes nos ensina na sua tábua de esmeralda. É preciso separar o sutil, né? Ou seja, o arcano, o princípio que está por trás, né? A chave esotérica que está por trás daquilo, do fixo, ou seja, daquela manifestação concreta que aparece. Pode ser um evento, pode ser uma pessoa, pode ser um espírito, se você pensa nos termos de mediunidade, né, de espírito da Umbanda, alguma coisa que lhe aparece. Né, separar o que é fixo e o que é sutil, ou seja, o que aparece e a chave metafísica, a assinatura por trás disso que aparece. Isso é separar o sutil do fixo. E isso é possível com a sabedoria hermética, né? Com grande cuidado e uma atenção extrema. E aqui está reproduzindo a tábua de esmeralda, né? Ou seja, separar o sutil do fixo, na compreensão do livro de Levi, é separar o que é material, meramente grosseiro, meramente ali concreto, da sua chave espiritual e metafísica, que é oculta, que está por trás. Essa daí, gente, é a filosofia que a gente vai ver, era a filosofia do Paracelso, né? A ideia de uma assinatura de todas as coisas. O Jacob Boehme também tem uma obra, A Signatura Nero, né? Ou seja, essa ideia de que a natureza é um livro divino, né? E que cada coisa tem a sua assinatura e que a sabedoria hermética seria essa gramática que nos ajudaria a enxergar com clareza solar a obra solar, que é a obra hermética. Então, como a obra hermética é entendida como uma obra solar, inclusive no final da Tábua de Esmeralda se diz, né? Está completa a obra solar. Então, o arcano do sol estaria diretamente ligado à sabedoria hermética. Então, assim devemos desembaraçar as nossas certezas das nossas crenças e fazer bem distinto os domínios respectivos da ciência e da fé. Não é confundir ciência e fé, né? Não é trazer o método da ciência para o lugar da fé.
né? Isso termina em espiritismo, né? Espiritismo kardecista é isso, né? Espiritismo kardecista é os assuntos da fé com a tentativa de um método da ciência. Né? E aí você materializa demais a compreensão espiritual. Ou seja, você não separa o sutil do fixo. Né? E também a fé não pode se materializar muito, não pode se confundir com o mundo material. E aí nós temos quem? Os evangélicos, hoje em dia, né? Que a fé verdadeira é aquela que dá progresso, que dá dinheiro, que dá riqueza, né? Essa fé materializante, essa fé que só se prova mediante milagres concretos, né? Essa coisa toda. Então, a fé materialista. Compreender bem que não sabemos as coisas que cremos e que não cremos mais em nenhuma das coisas que chegamos a saber. Isso ressoa Kant muito fortemente. Eu acho que o capítulo que mais mostra como o Eliphas Levi leu Kant é esse do capítulo 19, né? Ele está dizendo aqui que o que nós cremos, nós temos que admitir que nós não temos a certeza sobre isso, né? Que é um assunto da fé e está tudo certo. Mas a questão não é ter uma fé cega, é ter uma fé racional. É essa a chave do capítulo, né? Uma fé razoável. E que, assim, a essência das coisas da fé é o desconhecido e o indefinido, ao passo que é tudo o contrário das coisas da ciência. Então, a ciência é sobre o fixo, né? A fé é sobre o sutil. Separar o sutil do fixo, separar o que é da ciência e o que é da fé. Obviamente que essa separação, ela não significa necessariamente uma ruptura ou um abismo, né? É uma separação necessária para o entendimento. Mas há um fundo que as une que, na compreensão de Nicolas Levi, a sabedoria hermética é isso, é uma filosofia científica, vamos dizer assim, uma filosofia que nos instaura uma fé racional, né? Não uma fé dogmática. Aí continua Nicolas Levi em outro trecho. A aliança definitiva entre a razão e a fé, né, e essa é a grande tarefa política do Eliphas Levi, nessa obra, né, de todo o seu pensamento, e aí ressoa muito também as coisas do romantismo alemão, também era assim, né, também é uma filosofia que tenta recuperar a herança da Idade Média, que é a fé, com a ciência iluminista ali, a razão, aquela coisa que via muito da França, muito forte, né, da Revolução Francesa, etc. A aliança definitiva da razão e da fé não resultará não da sua distinção e separação absolutas, mas do seu exame mútuo e do seu concurso fraterno. Tal é o sentido das duas colunas do Pórtico de Salomão, Jaquim e Boaz, né? Uma das quais é branca e a outra é preta. Elas são distintas e separadas, até são contrárias em aparência, mas a força que quer reuni-las, aproximando-as, a abóbada do templo se desmorona. Se juntar duas colunas, desmorona a abóbada do templo. Porque separadas têm uma idêntica força. Reunidas, são duas forças que se destroem mutuamente. Né? Aí ele vai falar também do grande debate da Idade Média, que era a questão do poder temporal e do poder espiritual. Né? Vai fazer analogia com as duas colunas. É pela mesma razão que o poder espiritual, a igreja, né, se enfraquece quando quer usurpar o poder temporal. Então, aqui é a compreensão de que a Igreja Católica tentou ser o poder de Estado, né? E aí ela se perde, ela se paganiza no mau sentido, né? E que o poder temporal perece vítima de sua usurpação do poder espiritual. Né? Ou seja, o próprio poder temporal também vai começar a perecer quando ele é invadido pelo poder religioso. Então, Eliphas Levi é signatário da modernidade, né? Da separação entre igreja e Estado. Ele vê isso como uma coisa positiva da Revolução Liberal. E não se engane, viu, gente? Eliphas Levi é um manifesto político. Né? Cada dia que passa, eu compreendo o dogma ritual de alta magia como um manifesto filosófico mágico. Né? Filosófico, político, mágico. Né? Filosófico porque trabalha a ideia da razão e da fé, a procura de uma síntese dessas duas dimensões, entre a mente e o coração. Né? O coração, o domínio da fé, a mente, o domínio do intelecto, ou seja, a modernidade racional, científica, mental, e a Idade Média, né, a fé, o mundo do coração, né, que se perdeu com o advento da modernidade. Né? Então, ele quer resgatar isso. Então, é um manifesto filosófico, é um manifesto político, porque está clamando por uma reforma, né, uma reforma do entendimento humano, uma reforma da cultura, que entenda o ocultismo e o hermetismo como uma possibilidade de um meio termo, que reúne o que há de bom na religião e o que há de bom na ciência, né, a estrutura de uma fé razoável,
E é filosófico mágico porque apresenta a magia, né? Apresenta a magia como essa grande chave capaz de unir ciência e religião, capaz de encontrar uma síntese entre a igreja e o Estado, né? Entre o poder espiritual e o poder temporal. Então, é político, é filosófico e é mágico, porque a magia aí não é só um modo de olhar para o mundo, né? Mas ela própria é, no Nicholas Levi, a metáfora dessa síntese que é possível entre o espírito e a matéria, entre a mente e o coração, vamos dizer assim, entre o analítico e o sintético, né? Entre a dimensão espiritual e a dimensão meramente analítica, racional do ser humano. Obviamente que isso lembra muito o Novalis, né? O grande poeta alemão, que também via a magia como uma chave capaz de nos dar, nos propor uma saída interessante para o desequilíbrio espiritual da modernidade. Mas, enfim, o Novalis não chega a falar tanto sobre magia como o Orifício Levi, né? Bom, o equilíbrio humano tem necessidade dos dois pés. Olhar dos colunas do templo, a metáfora dos dois pés. Os mundos gravitam sobre duas forças. A geração exige dois sexos. Tal é o sentido do arcano de Salomão, figurado pelas duas colunas do templo, Jaquim, Boaz, né? A fé razoável, a grande chave do capítulo. O que o Levi está tentando propor é aquilo que o Kant propõe, né, na obra O que significa orientar-se no pensamento, né, e também no que é o iluminismo, que é o seguinte: existe um modo de crer, né, que não é uma crença cega, que não é uma crença irracional, que não é uma fé que pugne contra a razão, mas uma fé que ressoa racionalidade e uma razão que ressoa elementos da fé. Né? Então, a busca de uma fé razoável. Olha o que o Levi diz. São Tomás disse, São Tomás de Aquino, uma coisa não é justa, essa frase é famosa do São Tomás de Aquino, uma coisa não é justa porque Deus a quer. Olha como é interessante. Mas Deus a quer porque ela é justa. O que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que nem Deus desobedece às leis criadas por ele mesmo. Isso é paradoxal, né? Porque significa dizer que Deus se põe um limite, né? Ou seja, Deus não faz o que é correto porque ele é bom, ele faz o que é correto porque ele é justo, né? Porque a justiça é uma lei que está acima do próprio Deus, vamos dizer assim, que ele mesmo obedece, vamos dizer assim, né? Então, não é, ou seja, uma coisa não é justa porque Deus quer, ou seja, uma coisa não é justa porque é da vontade do divino, mas a vontade do divino, ela é em busca, ela é direcionada em relação à justiça. Isso é muito interessante, porque isso evoca uma compreensão de que essa justiça é o logos, né? É o verbo, é o absoluto, é o Yod He Vav He, é o quaternário, da qual a pedra filosofal, que é a sabedoria médica, é o discurso que vai trazer a chave disso. E agora sim, há umas controvérsias porque tudo bem que o Tomás de Aquino ainda está ecoando uma visão aqui muito aristotélica, né? De que há uma justiça divina no cosmos, né? Em Deus, e que Deus, o próprio Deus, a própria vontade divina está subsumida a essa justiça universal. É importante salientar aqui que o Jacob Boehme e o romantismo alemão, o idealismo alemão, a mística germânica, ela vai discordar um pouco de São Tomás de Aquino nesse ponto. Ela vai inaugurar uma teologia da vontade. É uma teologia em que a vontade de Deus, a telema de Deus, né, vamos dizer assim, é mais originário que a justiça. Então, a justiça é uma emanação da vontade divina. Então, eles vão caminhar para uma metafísica da vontade, que é diferente, por exemplo, aqui, de uma metafísica do ser, né? Ou seja, de uma metafísica, São Tomás de Aquino ainda está discutindo o ser de tudo, o ser da realidade, o ser de Deus, e esse ser é justiça, é ordem. Então, ecoa aquela coisa grega, né? É justiça, é ordem. O que é o bem? O bem é a ordem, né? Então, ele Levi aqui dá uma escorregada platônica, né? E se afasta aqui de uma perspectiva da mística germânica, por exemplo, que é a metafísica da vontade. Só um adendo aqui mais profundo para a galera que gosta aí de uma profundidade abissal, né? Profundidade escorpiana, sagitariana. Bom, aí continua o livro Levi. Crer na razão, né? Crer na razão de Deus e no Deus da razão é tornar impossível o ateísmo. São os idólatras que fizeram os ateus. Sim, claro. Essas são as pessoas que deturpam, que materializam as questões da fé, que fazem com que certas pessoas digam, não, isso é ridículo.
É ridículo a pessoa comprar, né, comprar um adereço porque diz que um santo carregou e a pessoa vai ser perdoada dos pecados. Então, os ateus, o ateísmo, quem nutre o ateísmo é aqueles que materializam a fé, né? Aqueles que têm uma visão muito ignorante dos arcanos da fé. Quando Voltaire dizia: se Deus não existisse, era preciso inventá-lo. Olha como é interessante. Voltaire era um grande zombador, né, da fé religiosa. Ele é um defensor do iluminismo, né? Tá totalmente correto, assim, no sentido histórico que ele precisava exercer naquele tempo. Ele antes, mas o Livro Levi tem raiva dele, o Livro Levi tem uma certa raiva. Ele antes sentia que não entendia a razão de Deus. Deus existe realmente? Nada sabemos disso, mas desejamos que isso seja. E é por isso que nós o cremos. Nós não sabemos se Deus existe, mas nós desejamos, nós queremos. E porque nós queremos, nós cremos. A fé, ela é ancorada nesse princípio da vontade. A fé, ela é ativa. A fé, ela é criadora. Ela cria a realidade através da qual ela projeta, diferente da crença. A crença depende externamente, né, do que se apresenta. A fé formulada assim é a fé razoável. Olha aí, ó. A síntese entre a razão e a fé é uma fé razoável, porque admite a dúvida da ciência. Ou seja, não é uma fé cega, é uma fé que diz: nós não sabemos o que é Deus, mas não significa dizer que há uma certa racionalidade comum na humanidade que designa certas categorias universais dessa ideia de Deus, e essa ideia de Deus, embora nós não sabemos o que ela seja, ela é altamente plausível, porque ela nasce da mesma racionalidade que hoje em dia, por exemplo, no século XXI, nós aqui colocamos um foguete no espaço, né? A mesma razão, né, que na forma do entendimento hoje em dia coloca um foguete no espaço, ela é nutrida dos mesmos princípios que diz: olha, tem um Deus, olha, isso aqui não é aleatório, isso aqui tem uma inteligência ordenadora, tem um nous universal, tem uma mente cósmica. Embora nós não saibamos detectá-la, embora nós não tenhamos como experimentá-la em laboratório, mas a razão aponta para lá, né? Então, a mesma racionalidade que funda a matemática é a mesma, ela é nutrida dos mesmos princípios que aponta para Deus, mas não o Deus dessa ou daquela religião, mas o Deus universal, é o Deus da razão, né? O Deus dos filósofos. E aí eu me lembrei aqui de um evento para explicar isso, né? É uma coisa que aconteceu comigo uma vez em sala de aula, e é interessante eu contar porque tem a ver muito com isso aqui, com o arcano do Sol. Porque ele está falando de Deus aqui, o Levi, porque o Sol é Deus, né? O Sol é a metáfora do Logos, da razão, da clareza, do entendimento e, portanto, de Deus, né? Da caridade, porque o Sol simplesmente doa, ele não recebe nada em troca, né? Então, da doação, por isso que o signo de Leão, pelo Sol, é generoso, né? Mas aí eu lembrei, uma vez eu estava em sala de aula há muito tempo, e os alunos disseram assim: professor, o que você acha do filme Deus Não Está Morto? Aí eu disse assim: olha, eu acho esse filme muito ruim, uma merda, desculpa falar. Aí os alunos ficaram chocados: como assim, professor? Como assim você acha esse filme ruim? Todo mundo achava esse filme maravilhoso, né? Eu disse para eles: olha, porque o argumento que o aluno lá usa contra o professor, no final, é um argumento que faz todo mundo lá ali do cinema sair acreditando que ele provou o Deus cristão. Mas ele não provou o Deus cristão. Ele provou a ideia de Deus em geral. Aquele argumento do aluno no final do filme serve para qualquer religião. Mas como assim? Você não está entendendo. Por exemplo, o que aconteceu? O aluno chega no final e pergunta assim para o professor ateu: professor, né, se Deus não existe, né, se Deus não existe, né, como é que é possível negá-lo? Né? Ou seja, como é que você nega algo que não existe? Aí todo mundo: oh meu Deus. Né? O aluno fala assim, na verdade, desculpa, o aluno fala assim: se Deus não existe, como é que Deus está morto? Né? Porque aquela frase do Nietzsche: Deus está morto, né? Se Deus não existe, como é que ele está morto? Aí pronto. Todo mundo saiu dali acreditando que o Deus bíblico e o Deus de Israel foi provado. Eu disse: não, gente. Esse argumento serve para qualquer divindade, serve para a ideia de Deus em geral. Quer ver um exemplo? Troca o filme. Faz de conta que o aluno é muçulmano e o professor é um ateu. Aí o aluno muçulmano chega e diz assim: professor, como é que você acha que Alá está morto se Alá não existe? Provamos Alá. Né? Troca o filme. Coloca um Deus da Indonésia. Professor, se o Deus da Indonésia está morto, como é que ele não existe e está morto? Aprovamos o Deus da Indonésia. Então, é o que eu disse para meus alunos: olha, uma chave
que abre qualquer cadeado é uma boa chave, né? Isso é a filosofia. A filosofia tem conceitos que nos ajudam a abrir várias compreensões. Agora, um cadeado que qualquer chave abre é um mau cadeado, né? Ou seja, um argumento, né, que pretende provar o Deus de uma religião específica. Se ele é útil para qualquer Deus de qualquer religião, ele é muito fraco. É isso que o livro do Davi está dizendo, né? Existe essa ideia universal de Deus, que é o Deus que surge no horizonte filosófico, né? Ou da universalidade divina. E o livro do Levi crê que o hermetismo caminha nessa universalidade da religião, né? Bom, então o livro do Levi concorda comigo, pelo menos nesse ponto, que o hermetismo seria uma espécie de filosofia religiosa e, simultaneamente, uma religião filosófica. Né? Portanto, um caminho de possibilidade de síntese entre a religião e a ciência. Análogo ao que o Giordano Bruno, né, tentou fazer lá no Renascimento, acreditando que a filosofia hermética poderia ser um caminho para apaziguar a luta ali, os conflitos religiosos da época. Né? Esse era o grande tema do século XVI, do século XVII. Inclusive, o movimento Rosa Cruz também vai nessa perspectiva de apontar o hermetismo, a sabedoria hermética, como uma terceira via, né? Nem esquerda nem direita. Nem esquerda, que seria a ciência, nem direita, que seria a religião, mas uma social-democracia, que seria a sabedoria hermética. Bom, pensar de outro modo é delirar. Falar de outro modo é expressar-se como iluminado, como fanático, né? Ora, não é a semelhantes pessoas que a pedra filosofal é prometida. A pedra filosofal é o santo quaternário divino e natural. Quem é o santo quaternário divino? Yod, Re, Vav, Re. As quatro letras que compõem o tetragramaton. E quem é um quaternário natural? Os quatro elementos, os quatro animais do Apocalipse, as quatro fases da lua, as quatro fases da respiração, os quatro evangelhos, as quatro nove verdades, todo o simbolismo quaternário, os arcanos menores do tarô, né? Os naipes, né? E etc. E a tipologia dos arcanos da corte também, que é quaternária, etc. Bom, ora, todos os fenômenos naturais, cita o livro do Levi, dependem de uma única e imutável lei. Ó, assim como todos os raios vêm do Sol, né? Aquelas figuras egípcias onde tinha os raios solares. Representada também pela pedra filosofal, mas principalmente pela forma simbólica, que é o cubo. O cubo, o que é o cubo? O cubo é 4 vezes o 3. Né? Olha como é interessante. O cubo tem a chave do quadrado, né? E tem a chave do 3. Esta lei, porque é 3 dimensões, né? Então tem a chave da trindade e do quaternário natural. Esta lei, expressa na Cabala pelo quaternário, tinha fornecido aos hebreus todos os mistérios do seu tetragrama divino. Podemos, pois, dizer que a pedra filosofal é quadrada em todos os sentidos, por isso que é uma pedra cúbica, né? Como a Jerusalém celeste de São João. Olha aí, né? A Jerusalém celeste de São João é a pedra filosofal. E que traz escrito de um lado o nome, eu acho que aqui é um erro, talvez HMLC, eu acho que esse aqui é um erro de digitação que tem no texto. E do outro de Deus. Confesso que eu não saberia dizer se isso aqui está certo, tá? Se foi digitação, o que ele quer dizer aqui. Uma das faces, o de Adão, na outra, a de Eva. Depois, o de Azote e Irre nas duas outras. Aí ele vai falar do Bafomé, né? Não tinha como. O Bafomé é um caso clássico do que ele está falando do Sol, né? E se você tem uma perspectiva mais de mediunismo, de mediunidade, de passividade, uma compreensão mais lunar, né, do mundo esotérico, você vai olhar para o Bafomé e vai sonhar com ele à noite, e ele vai estar na sua cama puxando seu pé e dizendo, eu vim lhe buscar. Né? E você vai queimar o livro de Levi e vai dizer, isso aqui é obra do diabo. Isso é lua, isso é delírio, isso é mediunismo, isso é passividade, isso é ausência de sabedoria hermética. A sabedoria hermética, ela vai iluminar e vai mostrar que esse monstro, que é o Bafomé, no fundo, ele é um símbolo de meditação. E ele diz aqui, ó, dão, às vezes, a esta imagem a cabeça simbólica do bode de Mendes. É o Bafomé dos Templários, o bode do Sabá e o verno dos gnósticos, imagens bizarras que serviram de espantalho ao vulgo, ou seja, aquela pessoa que não sabe separar o sutil do fixo,
Ela vê o fixo, que é o bode com ser de mulher, e ela não entende que por trás dali tem um arcano profundo, né? Geógrafos inocentes do pensamento e da fé, que serviam de pretexto aos furores das perseguições. A perseguição aos templários é um exemplo da fé materializada, da fé que não separa o sutil do fixo, da fé cristã dogmática que obscureceu e deixou no limbo a sabedoria hermética. Então, quando o cristianismo recupera a sabedoria hermética, ele não só se aproxima da racionalidade da ciência e de uma fé razoável, como ele encontra os seus fundamentos mais originais, né? Porque o cristianismo é um desdobramento dessa sabedoria, que é a sabedoria hermética. Isso para o Leif Levi, para o Giordano Bruno e para os esotéricos de forma geral, para os hermetistas modernos de forma geral. Exceto o Lois Coelho Samartin, que criticava os filósofos herméticos. Mas isso é outra história. A obra do Sol, a obra hermética, né? Achar o absoluto no infinito, se Leif Levi. No indefinido e no finito. Ou seja, achar o que está no alto no que está embaixo. Entender a assinatura das coisas. Tal é a grande obra dos sábios. O que Hermes chama de a obra do Sol. A obra de iluminar. A obra de mostrar, né? De mostrar a divindade da existência. Olha como é interessante. Não se trata de mostrar a existência de Deus. Não, não é isso. A sabedoria hermética, na compreensão do livro Levi, não tem a tarefa de mostrar a existência de Deus, mas a divindade da própria existência. E a gramática que nos faz perceber a divindade da própria existência, que nos ilumina, que acende a luz e que retira as trevas da ignorância, é a sabedoria hermética, simbolizada alquimicamente pela pedra filosofal. Achar as bases inabaláveis da verdadeira fé religiosa, da verdade filosófica, da transmutação metálica, ou seja, o Paracelso, né? Ele está aqui babando Paracelso. É todo o segredo de Hermes é a pedra filosofal, como gosta bastante de dizer o Caio, é o hermeticismo, né? E não o hermetismo, né? Os hermetistas aqui, com certa razão, designam isso. Acho interessante isso. Bom, esta pedra é uma e múltipla. É decomposta pela análise e recomposta pela síntese. Na análise, é um pó, é o sal, né? É o pó de projeção dos alquimistas. Antes da análise, na síntese, e na síntese é uma pedra. Aquela famosa frase: para fazer ouro é preciso ter ouro. Ou seja, é projetando em si mesmo que o mago projeta para fora. Olha como é interessante. Cito o livro Levi. E essa é a chave do arcano do Sol. Tudo depende, como dissemos, do magnes interior de Paracelso. Do manes, né, do homem interior. Acho que é um erro de digitação. A obra está totalmente na projeção, e a projeção se realiza perfeitamente pela inteligência efetiva e realizável de uma só palavra. Há uma só operação importante na obra. Ela consiste na sublimação, que não é outra coisa, conforme Geber, senão a elevação da coisa seca por meio do fogo, com a aderência a seu próprio vaso. Olha o fogo, o estado de gnoses, né? Ou seja, quando você acende esse fogo interior, você está apto a realizar a magia. Porque, assim, um dos princípios básicos da magia é um princípio que está lá no filósofo pré-socrático Anaxágoras, né? Anaxágoras é que inaugura isso, quando ele diz, né, o todo está em cada parte. Ou seja, o nous, a inteligência universal, ela está em cada pequena coisa particular, em cada micromundo. E aí o hermetismo explora isso com a ideia do microcosmo como reflexo do macrocosmo. Mas existe uma chave mágica aí. O que o hermetismo está ensinando, o que o hermeticismo aqui, né, no caso do Eliphas Levi, é que a verdadeira magia, ela não opera de fora, né? Ela não opera, ela não parte de fora. Ela parte de dentro, ela se dirige para o microcosmo do mago, e ao se dirigir para esse microcosmo, é como se ressoasse no macrocosmo, porque ressoou primeiro no microcosmo. Então, eu atinjo aqui para atingir fora, né? E essa é a grande chave mágica do Arcano do Sol. E o tarô, olha como é interessante, o tarô é o método para classificar e dirigir essa obra hermética no iniciado, ou seja, naquele que resolveu trilhar esse caminho que se desvela a partir dos arcanos. Então, cito Levi, aquele que quer chegar à inteligência da grande palavra
E a posse do grande arcano deve, depois de ter meditado no princípio do nosso dogma, ler com atenção os filósofos herméticos e, sem dúvida, chegará à iniciação, como outros chegaram a ela. Você medita na sabedoria hermética, a iniciação se abre para você. Mas é preciso tomar por chave das suas alegorias o dogma único de Hermes, que é o que está em cima é como o que está embaixo, o sutil fixo, a analogia das coisas, né? Microcosmo e macrocosmo. Contido na sua tábua de esmeralda, e seguir para classificar, ou seja, para você entender, né, as etapas do caminho, os conhecimentos e dirigir a operação. Ó, classificar os conhecimentos é o quê? Dogma, né? Dirigir a operação é o quê? Ritual. Por isso que a obra é dogma e ritual. Ou seja, o tarô é a grande chave para classificar o caminho iniciático, para você entender, para você estabelecer um grau de inteligibilidade sobre o caminho, uma tenda, né, que protege das intempéries, e também para dirigir essa operação, ou seja, para você conseguir operar, agir, tomar ação, tomar decisões a partir desse conhecimento iniciático, desse conhecimento hermético. A ordem indicada no alfabeto cabalístico do tarô, de que damos a explicação total e absoluta no último capítulo desta obra, que é o Arcano do Mundo, que é a grande síntese, né? Bom, assinatura de todas as coisas, o Signatura Rerum. Olha como essa obra é a chave do Signatura Rerum, que é paracelsiana e que o Jacob Boehme também explora, e que é a chave do Renascimento, né? Muito, a chave da magia do Renascimento. Cito o livro Levi. Saber extrair de qualquer matéria o sal puro que nela está oculto é ter o segredo da pedra. Esta pedra é, pois, uma pedra salina que o Ode, ou a luz universal astral, decompõe ou recompõe. Ela é única e múltipla, porque pode dissolver-se como sal ordinário e incorporar-se às outras substâncias. Obtida pela análise, pela separação, poderíamos chamá-la o sublimado universal. Achada pelo caminho da síntese, é a verdadeira panaceia dos antigos, porque cura todas as doenças, quer da alma, quer do corpo, e foi chamada a medicina por excelência de toda a natureza. Então está falando dessa assinatura de todas as coisas, né? Bom, aqui. O arcano 19, arcano do Sol. Fazendo agora o resumo geral, para fazer as análises mais esotéricas. Representa a vitória da luz sobre as trevas, da vida plena, a clareza e a alegria espiritual, a saúde, né, um certo jejum, comer mais folhas, né? Então, toda vez que você tem essa disposição a se purificar mais, isso tem a ver com o sol, com a medicina também espiritual. Simboliza também a encarnação da luz no corpo e no mundo, né? Por isso que lá o texto do Cefes Zirá vai falar que é a inteligência que cria corpos, né? Porque o Sol é essa energia vital que corporifica as coisas no âmbito descendente. Apocalipse 19. Escreve a vitória de Cristo, capítulo 19. O verbo de Deus sobre as forças do mal. A chave desse capítulo é as bodas do Cordeiro. Mostra o Cristo Sol de justiça como cavaleiro vitorioso, e as bodas do Cordeiro como união entre a humanidade e o divino. Esse capítulo é um capítulo triunfante. Inclusive tem a metáfora, tem a imagem de um cavalo branco descendo dos céus, né? E no arcano 19 do Rider-Waite tem um cavalo branco também, né? Então, interessante isso, a gente fazer essa... Será que o Rider-Waite estava... Será que o Waite estava falando desse capítulo do Apocalipse? Enfim, fica aí a especulação. Mas é um capítulo triunfante, é um capítulo que fala da vitória da luz sobre as trevas, da clareza, né? De toda essa redenção, e que agora começa o raiar do dia, né? Do julgamento, a justiça, né? A justiça é encaixar o que está em causa, o que está separado na ordem cósmica, né? É restabelecer a ordem universal. Justiça é isso, é justitia. Né? Não é a justiça só meramente de cometer um crime e vai pagar. A justiça, ela tem uma dimensão ontológica dentro do esoterismo e dentro da sabedoria antiga, né? Dentro da perspectiva pré-moderna de mundo. Então, a justiça é cada coisa reencontrar novamente o seu lugar no cosmos, né? E o sol, a clareza, a luz, o hermetismo, recoloca as coisas no seu lugar, porque restabelece essa compreensão, restabelece essa gramática universal da existência. A letra que simboliza o arco do sal, a letra Kof, cujo valor é 100, e aí é interessante você perceber que se você fizer a soma teosófica do 19, 9 mais 1, 10, né? O 10 é o que? É a 10ª parte do 100. O 10 e o 100 têm valores, tem essa chave do 1 e do 0, né? De um novo ciclo, né? O sol, um novo ciclo, um novo momento, né? Simboliza a luz que desce
ao mundo material, até mesmo nos lugares baixos. E aí tem uma relação com os santos que estão no mundo, que não abandonam o mundo, né? A gente vai ver se isso aí tem a ver com peixes. Pode significar tanto a nuca, o que está atrás, oculto, a letra Kof, quanto o macaco, imitação, mostrando o risco da falsidade, mas também a possibilidade de santidade no mundo. O macaco é a tagarelice de certos líderes espirituais que só ficam tagarelando, 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 tagarelando. E não tem verbo, mas não tem mais, tem realmente mais força aquela palavra. Representa a ideia do santo encarnado, a presença do divino na realidade terrena. Esse santo encarnado tem a ver muito com essa ideia de, tipo, Madre Teresa de Calcutá, Padre Júlio Lancelotti, aquelas pessoas que vão ali na periferia, onde ninguém quer ir, né? É o sol descendo até a parte mais profunda da matéria, né? Do periférico, etc. Por isso tem a ver com peixes, ó. O sol em peixes, na Escola Francesa do Tarot, né? Que é Papos, Elifas Levi, Oswaldo Virgo. Peixes é o signo do Cristo compassivo, que mergulha nas águas do mundo para salvar. Mostra o sol que brilha até mesmo nas águas turvas da existência, trazendo compaixão, sacrifício e redenção. Na Cabala Hermética, é o 29º caminho, aquele caminho que vai de Netzach, a Séfira de Vênus, e Malkuth, a Séfira da Terra, né, dos 4 elementos. Olha como é interessante, né? Falando do quaternário, né? Se dirige aqui a Terra que tem a ver com os 4 elementos. Então, uma chave descendente é o quê? É a luz da beleza e da força vital, Netzach, né? Desce e se encarna no mundo material, Malkuth. Então, é o influxo divino. E, no nível ascendente, é a matéria iluminada e que reflete a sabedoria espiritual. Então, é a beleza, é a arte, é você perceber. O artista ele faz isso, né? O artista ele pega a matéria inerte, ele dá uma beleza, ele dá uma forma, né? Ele revela uma substância, desculpa, um reflexo de uma força espiritual, e a força da arte é isso, né? Então, Netzach, Vênus, a arte, etc. É a ponte entre o céu e a terra. A luz que constrói corpos, né? Eu lembrei da escultura, né? O artista tem uma ideia, Netzach, né? Uma ideia de beleza, e ele faz a escultura, Malkuth, né? E a espiritualidade que transfigura a matéria, né? Então tem a ver muito com a chave da arte. Síntese. O arcano 19, o Sol, une todos esses símbolos. É a luz vitoriosa do Cristo, no Apocalipse 19. É a luz que se encarna e santifica o mundo, Kof. É o sol que brilha nas águas do sacrifício da compaixão, peixes, né? Aquele que vai mesmo ali em zona de guerra, e vai no hospital onde estão os feridos, aquela pessoa que, como o sol, se sacrifica pelo mundo. O sol é apenas doar, ele não recebe nada em troca, ele é pura doação. E aí tem a ver com a via cardíaca também, obviamente, né? É o caminho cabalístico que liga o mundo material à beleza espiritual, a beleza da santidade, né? Em resumo, o sol é o símbolo da presença divina que desce ao mundo para iluminá-lo e que, ao mesmo tempo, eleva o mundo de volta à sua fonte de luz. É importante essa ideia de que a presença divina que desce ao mundo, é muito importante a gente lembrar aqui, porque dentro da metafísica esotérica, e aqui eu tenho como base o Jacob Boehme, né, como metafísica teosófica, o Deus, né, ele tem fundamentalmente duas dimensões. Qual? Ele tem a dimensão que não se manifesta, que é o abismo primordial, o Grund, como diz Jacob Böhme, e tem uma dimensão que se manifesta e, portanto, nessa perspectiva, ele tem algum grau de inteligibilidade para o humano, que é o Logos, o verbo, o Yod Revalre, a natureza divina. Esse verbo quaternário, ele vai gerar a alma do mundo, que é o terceiro termo da Santa Trindade, e essa alma do mundo vai fazer girar os corpos celestes, e aí vai fazendo o mundo material, né, o universo, os elementos, e dos elementos os animais, né? E aí a vida humana. É assim que tem que se entender a cosmologia e a ontologia dessa metafísica teosófica, dessa metafísica esotérica. Então, por isso que é a presença divina que desce ao mundo. Então, o Jacob Boehme, ele fala isso na Aurora Nascente, ele dá uma metáfora muito interessante, acho que é na Aurora Nascente, que ele fala assim, se você quer entender o abismo divino, você olha para o céu. A imensidão celeste é o abismo divino. O sol é o Deus que desce ao humano.
né? Então, o sol é desse abismo divino algo que brota e vem conversar com a gente, vem se apresentar como luz do nous, né, da soberania universal, lá no Corpus Hermético, seria idêntico ao nous, né? Veja, esse Deus que agora sim ele se mostra para o ser humano, ele é passível de alguma inteligibilidade, obviamente que não de uma razão materialista, né, mas de uma razão, de uma racionalidade que seja preparação para o estado de gnose, né, ou seja, de um lampejo suprarracional, né, que não se contradiz com a razão, mas que transcende ela em algum momento, e em algum ponto. Então é muito interessante isso, para iluminá-lo e que ao mesmo tempo eleva o mundo de volta à sua fonte de luz. Ao mesmo tempo que ele ilumina o mundo, ele vai trazendo de volta essas forças para ele mesmo, né? Ele vai trazendo de volta a redenção de todos os seres. E eu acho muito interessante essa presença divina que desce ao mundo, né? Porque o sol ele desce para o mundo a partir da sua luz, né? E a luz, o sol é o Espírito Santo, né? O sol é o verbo, mas a luz solar é o Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo tem a ver com a ideia da luz. A luz astral, a alma do mundo como luz, né? A ideia de luz, luzes no céu, os planetas, etc e tal. Então, essa coisa de Deus que desce ao mundo já é uma metáfora do Messias, do Cristo, né? O Cristo é aquele sol que desce ao mundo, né? Então, o que é esse sol que desce ao mundo? Esse sol que desce ao mundo é o seguinte: é a natureza divina penetrando a divindade da natureza e resgatando a divindade da natureza, né? Então, assim, e essa descida do divino na natureza, ela chega no ponto, no auge desse ponto, que é a condição humana, né? Que cai e que, portanto, vem o Cristo como a redenção da humanidade, da natureza e da queda de Lúcifer. Então, essa descida da natureza divina à natureza material, né, natureza natural, vamos dizer assim, é basicamente a jornada do próprio Deus, a jornada de queda e redenção do próprio Logos, né? É como se fosse o resgate do divino da sua própria divindade, né? É como se fosse o caminho que o próprio Deus trilha para alcançar a sua autoconsciência, né? E qualquer semelhança com Hegel ou com Schelling, aí fica a critério de vocês se isso é mera coincidência, mas tem gente que traça essa conexão. Inclusive, tem uma tese de doutorado que fala sobre o Schelling, as raízes gnósticas e herméticas do pensamento de Schelling, do Hegel também. Eu acho um pouco esticar a baladeira, no sentido de dizer que acho que, particularmente, vocês sabem que eu sou muito entusiasta nisso, de fazer conexões dos filósofos alemães com a tradição hermética, a tradição teosófica, mas eu tenho que ser sincero para vocês que eu acho que não é o caso, né? Eu acho que não é que o Hegel, o Schelling ou o Kant tenha se inspirado no corpus hermético. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o hermetismo é que tem, né, uma certa influência na cultura ocidental muito maior do que a gente imagina, e que esses ecos da sabedoria hermética ecoam na filosofia alemã, ecoam no tarô, ecoam na ciência, ecoam na religião, ecoam na arte, ecoam em várias dimensões da cultura, da política, do direito, enfim, né? Então, e aí já é uma preparação para Franz Yates, né? Porque quando a gente for estudar o iluminismo Rosa Cruz na Franz Yates, a gente vai se lidar com a galera acadêmica, né, que está dizendo, que está defendendo que o hermetismo precisa ser levado a sério como chave para a compreensão da cultura ocidental, né? Então, assim, eles não vão assumir o esoterismo, porque não podem, são acadêmicos, né? Mas eles vão levantar a importância disso que nós, esotéricos, estudamos para compreender o mundo ocidental. E isso é muito interessante, isso é muito interessante. Mas confesso para vocês que, antes de entrar no Iluminismo Rosa Cruz, me veio hoje a ideia, eu ainda vou decidir isso, tá? Temos aí um mês, uma semana para decidir isso, algumas semanas, né? Porque a gente está terminando já os arcanos. Antes do Iluminismo Rosa Cruz, eu penso em fazer, até para me estimular a escrever e terminar essa obra, fazer o seminário das 10 lições de filosofia da magia, que já é minha obra definitivamente, né? Então, comentar mesmo os 10 capítulos. E é bom que eu preparo e tal, e aí acelera essa obra que eu já quero terminá-la esse ano. Bom, basicamente é isso. Deixo para vocês em aberto, se quiserem falar alguma coisa, podem levantar a mão. Eu encerrei minha apresentação por aqui, vou até parar de compartilhar, né? E estou aqui. Quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Quem quiser, a gente continua no grupo, tá gravado, né? Chegou depois, não se preocupe.
E é isso. Então, as minhas ideias para nós é a gente mergulhar no rosacrucianismo, mas antes a gente falar um pouco da magia, né? E aí os capítulos da obra eu já falei com vocês, mas eu posso colocar no grupo lá. Como são 10 lições, né? A minha ideia é fazer assim, os 6 primeiros capítulos ser a relação da filosofia com a magia, da magia com a arte, da magia com a ciência, da magia com a religião, da magia com a mitologia e da magia com a ideia de revelação. Aí, depois daí, a magia na antiguidade, depois na Idade Média, no Renascimento e culminando na modernidade com o Novalis. Então, eu vou parar no Novalis, não vou fazer filosofia da magia contemporânea, aí entraria a magia do caos, entraria por Aleister Crowley, entraria a antropologia cultural, entraria a obra da minha amiga que está escrevendo uma obra aí muito interessante, que ela nem quer nem que eu fale, mas eu estou falando aqui, não vou dizer o nome dela, mas ela está escrevendo aí uma filosofia da magia bem deleuziana, bem da diferença, bem pós-estruturalista, não é o meu rumo, mas é muito interessante. Talvez um capítulo sobre filosofia da magia na contemporaneidade vai ficar por escrever. Eu ou outras pessoas que me acompanham, enfim, que entendem a importância de, no século XXI, né, a nós, século XXI, a estabelecer um campo próprio do filosófico mágico, né? Já existe um campo próprio da filosofia da religião estabelecido, mas é importante, talvez, a gente sinalizar o campo do filosófico mágico, né? Ou seja, de trazer a magia de volta como algo presente no mundo, que sempre esteve presente, sempre está presente, mas que nós perdemos o olhar, né? Eu acho que essa é a grande chave do Novalis e a grande chave válida para nós. A magia, ela se torna visível no mundo a partir do olhar poético. Então, a poesia, o olhar poético sobre a vida é o olhar que percebe que a magia sempre já esteve ali, ela sempre já está ali, ela nunca sumiu do nosso mundo, né? O que aconteceu foi que nós entramos em um processo histórico de declínio da poesia. Por isso que a chave profunda do romantismo alemão é a poesia, né? E quem subestima o poder da poesia não vai entender o Novalis, não vai entender como é possível falar de magia no mundo contemporâneo, no mundo moderno, né? Ah, você está resumindo a magia à poesia. Não, a gente não está resumindo magia à poesia. O que a gente está fazendo? A gente que quer estabelecer a importância da magia para a filosofia, todos nós aqui. O que a gente está querendo dizer é o contrário. A gente não está reduzindo a magia à poesia. A gente está dizendo, né, que o poder da poesia é um poder mágico, porque é um poder que nos faz reaprender a ver a existência. Né? A importância da poesia para o espírito humano, né? Ou seja, o que nós estamos dizendo não é que a magia está se resumindo à poesia, mas a poesia ela mesma é um poder mágico. E é nela que nós podemos estabelecer uma ponte de compreensão com esse mundo pré-moderno do hermetismo, da magia, que nós jogamos para debaixo do tapete com a ciência moderna, né? E talvez há algo ali muito importante para o nosso espírito no mundo moderno. Talvez quando nós jogamos para o campo do ocultismo e do obscurantismo, a astrologia, a quiromancia, a cabala, quando a ciência moderna diz isso é superstição, isso é obscurantismo, precisa estar oculto, né? precisa ir para o porão da razão, precisa ir para a noite da consciência, agora vamos estabelecer só o dia, aí vem o Novalis mostrando a importância dessa noite da consciência, né? Porque ao abortarmos essa noite da consciência, talvez nós tenhamos amputado uma dimensão muito essencial do nosso espírito enquanto seres humanos. E é preciso resgatar essa poesia do mundo, entende? Então, eu acho que essa é a tarefa de qualquer perspectiva filosófico-mágica, e eu diria até filosófico-mágico-política, né? Porque é uma tarefa política esse reencantamento do mundo. Né? Propugnar um reencantamento do mundo, propugnar, né? Propor, lutar por uma sociedade onde a arte, a poesia, a beleza, o prazer estético, né? Os bons vinhos, a boa música, a boa conversa, seja o fundamento, não seja fundamento, não, seja aquilo que nós trabalhamos para isso, né? Que o ser humano se cultive as suas habilidades, os seus dons, né? Que não viva só para o trabalho, para o consumo, né? Mas que trabalhe para viver, que nós possamos todo mundo produzir
produzir para trabalhar menos e cuidar mais do nosso espírito, da nossa religião, da arte, da produção, né? Então nós temos que construir uma sociedade onde a fruição artística, né, a fruição da arte, da poesia, seja a verdadeira cereja do bolo. Que nós trabalhemos para produzir isso e não que nós sacrificamos nossa existência, nossa vida para o trabalho, como é no mundo capitalista, né? As pessoas pensam que quando você critica o capitalismo, você tá propondo um mundo sem comércio, um mundo sem mercado. Não. O mundo pode ter comércio, o mundo pode ter mercado. Eu acho que isso é antropológico. Trocar, vender, isso é do ser humano. O que não pode, eu acho, o que não é legal, é uma sociedade que trate tudo como comércio, tudo como mercado, tudo como produto, né? E daí coisifica o próprio ser humano, então o próprio ser humano passa a ser um produto, um mecanismo de produção e perde a humanidade. Nós perdemos essa dimensão estética, poética. Quem é de nós aqui que acorda de manhãzinha cedo, ouve o canto dos pássaros? Então, nós sim, né? Porque nós somos bruxos, magos aqui, mas a maioria das pessoas por aí acorda de manhãzinha cedo, vai trabalhar, tá preocupado com o horário, já tá o menino chorando, já tá isso, tá aquilo, tem dívida para pagar. E o som dos pássaros tocando, né? Ali. Perdemos essa poesia da existência, né? Esse contato com, com o silêncio do próprio existir, né? Com como a natureza fala, né? E aí nos discípulos de Isis, de Novalis, os animais começam a falar com o discípulo lá do cara lá, né? Isso mostra como a natureza começa a responder, como eles vão entrando na misteriologia, né? Mas enfim, isso é para acordar e meditar, exatamente, Guglione. Acordar e meditar, acordar, saudar o sol. A gente perdeu isso, né, cara? Os órficos, os pitagóricos, eles acordavam e reverenciavam o sol. Depois eles iam fazer um banquete, tinha música. Você vai dizer, mas naquela sociedade tinha escravos. Tinha escravo, a escravidão, né? Aí eles podiam ter tempo para contemplar. Obviamente que ninguém aqui vai propor o retorno da escravidão, de modo algum. Mas o que a gente quer é o quê? O que a gente precisa é uma sociedade onde todos trabalhem, né? Para que cada um de nós trabalhe menos e viva mais. É simples isso, né? Você pode chamar de socialismo, comunismo, anarquismo, budismo, taxismo, do que for, tabagismo. Pode chamar do mesmo que for, mas eu acho que é uma sociedade que cultiva o que há de melhor do ser humano, né? É uma sociedade até aristotélica, eu diria, de certa forma. Porque o Aristóteles é que dizia que a gente está aqui para cultivar essas virtudes, né? Esses dons da natureza. Então, a gente está aqui para cultivar o espírito, a razão, né? Enfim, né? É isso. Já que hoje ninguém quer falar, então eu vou encerrar por aqui e a gente continua conversando no grupo. Eu agradeço a participação de todos vocês. Está gravado. Hoje eu publiquei o 16, amanhã eu vou publicar o 17 e pouco a pouco eu vou estar publicando todos, tá bom? Valeu, galera. Valeu, Igor. Valeu, Gaspar. Valeu, Caio. Valeu, Uglione. Valeu, galera. Bom final de semana para todo mundo. E vou tentar colocar essas reuniões para sábado, 4 da tarde, né? Para quando fosse umas 5, 6 horas liberar e a gente curtir o sábado à noite, né? Porque a gente tem que viver a arte e com as nossas bruxarias, nossas macumbas, né? Eu não fui porque eu tô tomando remédio psiquiátrico, né? Eu não tô podendo ir pro Santo Daime, mas tá tendo um ritual de Santo Daime aqui onde eu moro, né? Então eu vou ter isso, né? Valeu, Gaspar. Tamo junto, é nóis.